Hey guys, Teacher Murilo aqui, bem-vindos ao canal Inglês com Filmes e hoje nós vamos analisar uma cena do filme Homem-Formiga e a Vespa, que em inglês é chamado de Ant-Man and the Wasp. Antes de mais nada, nós vamos assistir essa cena aqui com legendas em inglês. Então, bora lá! This is awesome. So, Cassie, what do you want to be when you grow up? I want to help people. Like my dad. Really? I wanted to be his partner, but he said he wants you. Is that so? Bom, pra quem não assistiu o filme ou não entendeu o que acontece na cena, é uma conversa simples e rápida ali entre os personagens que estão presentes na cena ali, né? É o Homem-Formiga, a Vespa e a Cassie que está sentada no banco de trás. A Hope, né, que é a Vespa, ela pergunta pra Cassie o que ela gostaria de ser quando crescer. E aí a Cassie fala que ela gostaria de ajudar as pessoas igual o pai dela, que é o Homem-Formiga, faz. Então, pra gente entender melhor, vamos lá na cena e vamos entender fala por fala e extrair o máximo de detalhes possível desta cena, de 25 segundos apenas, hein? Vamos lá. Então, olha só, eles estão assistindo o filme e a Cassie deu uma reação. This is awesome. Very good. This is awesome. Essa foi a fala da Cassie. This is awesome. O que seria o this is awesome? Gente, primeiramente, this significa este, isto, esta. Nós vamos traduzir aqui para isto, vai, para ficar bem legal, né? Isto. This. Quando que a gente costuma utilizar this? This é o termo que a gente utiliza para coisas que estão perto de nós. Se eu quero falar, por exemplo, esta caneta, this pen, por exemplo, é um exemplo bem claro, né? Se eu quero falar, por exemplo, este carro, o carro está perto de mim, this car. Se eu quero falar, este computador, este notebook aqui, que nós chamamos, né, em inglês, laptop, this laptop. Olha só, tudo que está próximo de mim, no caso ali, ela estava se referindo ao filme. This is awesome. O que seria o awesome? O awesome seria algo parecido com isto é demais. É como se ela estivesse dizendo isso é demais. Isso é, por exemplo, outra palavra que nós poderíamos colocar aqui, maravilhoso. Isso é incrível. Olha só, você tem diversas traduções positivas para awesome. This is awesome. Cara, isso é demais, isso é maravilhoso, isso é incrível. Então, fica aqui esses 3 exemplos para você traduzir da maneira que você achar melhor. E bom, para nós praticarmos agora a pronúncia, entendermos aí a pronúncia, logo abaixo aqui nós temos a transcrição fonética. Primeiramente nós temos aqui a fala em inglês, this is awesome. Aqui na segunda linha nós temos a transcrição com o alfabeto fonético, como eu expliquei no vídeo anterior. É uma transcrição com símbolos, que cada símbolo desse aí representa um som específico dentro da fonética aí do inglês. E aí nós temos a terceira linha aqui que eu adaptei numa frase meio que aportuguesada aí para facilitar a leitura do alfabeto fonético aqui, ok? Da segunda linha ali. Então basicamente a pronúncia é this is awesome. This is awesome. This is awesome. Pratica nesses 3 níveis de velocidade. This is awesome. This is awesome. Depois junta tudo. This is awesome. This is awesome. Ok? Então, vamos lá. Agora vamos ver aqui como que a personagem pronuncia isso aqui com clareza. Olha só. This is awesome. This is awesome. This is awesome. Continuando a cena, logo após ela falar this is awesome, olha só. So, Cassie, what do you want to be when you grow up? A personagem ali que fez a pergunta, ela é a Vespa, né? Que é chamada de Hope. Ela fez uma pergunta bem simples para Cassie. So, Cassie, what do you want to be when you grow up? So, Cassie, what do you want to be when you grow up? Vamos entender aqui palavra por palavra. Aquele so citado ali no começo da frase significa um então. Então, Cassie. E aí ela vai fazer a pergunta. What? O que? Ok? What? O que? Depois vem a pergunta. Do you wanna
be? Do you wanna be? Para nós entendermos melhor, esse do aqui ele não significa absolutamente nada. Ele tem apenas a função de indicar que é uma pergunta e que a pergunta ela tá dentro do presente. Ou seja, não traduzo isso aqui. Eu pergunto simplesmente o que você. Ou seja, aqui só tá para me indicar o que? O tempo e que é uma pergunta. Para isso que serve o do como verbo auxiliar, ok? Então, continuando aqui, o que você... E aí, quem aqui já viu essa palavra aqui, ó? Wanna. Gente, essa palavra wanna, ela é uma abreviação disso aqui, ó. Vamos lá. Want to. Então, quando você quer abreviar want to, você fala wanna, ok? Want to, wanna. Então, basicamente, ali ela tá querendo dizer o que, gente? Ó, want to be. Significa basicamente o que? Want é o verbo querer. Então, want to be. Todo mundo conhece esse verbinho maravilhoso aqui, que é o to be. Significa ser ou estar. Então, a pergunta é o que você quer. What do you want? E aí, depois vem o verbo ser. O que você quer? Ser. Basicamente isso. E aí ela cita um momento no futuro. O que você quer ser quando? When you grow up. Gente, vamos lá. Você, when you, e aí grow up é o verbo crescer. Então a frase ela basicamente foi traduzida para: então, Cassie, o que você quer ser quando você crescer? Ok? A gente pode até excluir esse segundo você aqui para ficar melhor a frase. Ó, o que você quer ser quando crescer? Ok, gente? Então, basicamente, nós temos aqui a tradução da pergunta da Hope para Cassie. Agora vamos entender a pronúncia da personagem. Olha só. Ela diz assim, ó. So, Cassie, what do you wanna be when you grow up? Bom, gente, prestando atenção aqui, ó, olha só como que é a pronúncia. So, Cassie, what do you wanna be when you grow up? Vamos lá de novo. So, Cassie, what do you wanna be when you grow up? So, Cassie, what do you wanna be when you grow up? Repita isso diversas vezes. Repita até você enjoar e pegar a pronúncia correta dessas palavras. Bom, entenda uma coisa, você que está aqui estudando inglês com filmes. Cara, aprender inglês não é só aprender isso aqui, ó. Não é só aprender a tradução das frases, não é só aprender as traduções das palavras. Aprender inglês envolve você aprender a falar. Então, enquanto você assiste, repete até você pegar a pronúncia correta das palavras, tá? Quando você aprende a falar corretamente, quando você ouvir as pessoas falando, você também vai entender. Muitas vezes você só não entende o que o personagem está falando na cena porque você ainda não aprendeu a pronúncia correta daquilo e você nunca pronunciou aquilo na sua vida. Entenda, você aprender inglês não é aprender só significado de palavras, ok? Então vamos lá, gente. Continuando aqui. So, Cassie, what do you wanna be when you grow up? Perceba o seguinte aqui nessa fala, gente. Quando você pronuncia what do you, esse what do, ele fica meio que junto. What do you wanna be? E aí quando você fala when you grow up, você pronuncia when junto com o you. Fica when you grow up. So, Cassie, what do you wanna be when you grow up? Treina a fazer essa pronúncia conectada, tá? A pronúncia conectada é muito importante porque você não vai ouvir os personagens e nem os nativos lá fora falando as frases pausadamente, não. Você vai ouvir eles falando tudo junto. Então, acostuma seus ouvidos a ouvirem as palavras conectadas, ok? Isso é muito importante. So, Cassie, what do you want to be when you grow up? So, Cassie, what do you want to be when you grow up? So, Cassie, what do you want to be when you grow up? Bom, então continuando aqui a cena, vamos ver o que a personagem falou. I want to help people. Ela disse, I wanna help people. Like my dad. Like my dad. Vamos entender então essa frase, gente. Olha só. I wanna help people like
my dad. I wanna help people like my dad. Gente, mesma coisa. I wanna é uma abreviação de I want to, ok? Então, basicamente, eu quero. Eu quero o quê? Ajudar. Help. Todo mundo conhece esse verbo, né? Help. Ajuda. Eu quero ajudar. E aí, people. Gente, people quer dizer pessoas. Então, eu quero ajudar as pessoas. Eu quero ajudar pessoas. E é interessante porque, ó, uma dica para você que tem dificuldade com essa palavra aqui. People significa pessoas. É uma palavra que já está no plural. Então, ó, não existe isso aqui, ó. Tá? People's, pessoas. Não existe, ok? Essa palavra people's, gente, ela existe, tá? Mas não nesse contexto. Quando você fala people's, você se refere a povos. Então, é um conjunto de pessoas, povos. Se você quer falar, eu conheço muitas pessoas. I know many people, ok? Então você não fala peoples para pessoas. Peoples você utiliza no contexto de povos. E para você que achava que peoples não existia, na verdade existe, ok? Mas é interessante, é importante você saber o uso correto desse termo, ok? Aqui é o seguinte, I wanna help people. Olha só, eu quero ajudar as pessoas. E depois ela fala que like my dad. Gente, primeiramente, todo mundo tá acostumado com like, né? Like, quando fala de like, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? O verbo gostar, curtir, não é? Facebook. Gente, like aqui não tem nada a ver com o verbo gostar. Aqui tem a ver com o ato de comparar. Como meu pai, like my dad. Então, like no sentido de comparar. Então, vamos lá. Como meu pai, ok? Então, quando você quiser falar em inglês que você quer ser como alguém, I want to be like my mom. Eu quero ser igual a minha mãe, um exemplo. Aí você quer falar assim, eu quero ser igual algum artista famoso, alguma pessoa que você admira muito, que você tem como referência. I wanna be like, não sei, utiliza o que você quiser. Mas é importante entender que like aqui não tem nada a ver com gostar nem curtir, ok? Eu quero ajudar as pessoas como meu pai. Essa foi a frase dela. I wanna help people like my dad. Agora vamos entender a pronúncia, gente. A parte mais importante. Vamos lá. I wanna help people like my dad. Ok? I wanna help people like my dad. Primeiro segredo aqui da pronúncia. Gente, vamos falar da pronúncia conectada mais uma vez. Help termina com P. E o people começa com P. Gente, imagina, só imagina, tá? Que esse P aqui, ele é o mesmo P do help. Vai ficar help people. Help people. Ok? Você não vai falar pausadamente. Você não vai falar help people. Help people. Não. Ninguém fala assim, tá, gente? Vocês conectam uma palavra com a outra. Palavras que terminam com um som e a palavra seguinte começa com o mesmo som. Help people. Então você percebe na forma que a personagem fala, que nós vamos passar já. I want to help people. I want to help people. I want to help people. Então a pronúncia fica I wanna help people like my dad. I wanna help people like my dad. I wanna help people like my dad. Pegou? Agora dá uma olhada como que ela fala. I want to help people like my dad. I want to help people like my dad. I want to help people like my dad. Então, continuando a cena, gente, olha só. Really? A pergunta da Hope foi really. Gente, o que significa really? Olha só, really significa ao pé da letra realmente. Realmente significa também mesmo. Por exemplo, quem aqui já assistiu o vídeo do Shrek? A análise que eu fiz do Shrek aqui no canal. É um vídeo bem famoso, muita gente conhece. Quando o burro fala pro Shrek lá, really, really, ele quis dizer o quê? Mesmo, mesmo, né? Dando um tom de seriedade. Ó, é verdade, realmente, mesmo, mesmo. Really, really. Really? Really, really.
Oh, Agora, o que é interessante é que quando a pessoa pergunta com really, ela tá perguntando basicamente isso aqui, ó. Sério? Really? really? Gente, really você utiliza para diversos sentidos também. Really você vai ver como muito. Por exemplo, I am really tired today. Gente, eu tô muito cansado hoje. I am really tired today. Eu poderia falar very aqui no lugar. Eu tô muito cansado hoje. Mas eu usei really. Esse really tá querendo me dizer o quê? Qual que é o sentido que ele me passa? Que eu tô realmente cansado hoje. Quer dizer, eu tô tentando passar um tom de seriedade. Tô cansado mesmo hoje. Então, gente, quando alguém contar alguma coisa muito interessante pra você, que você desacreditar, você fala, não, really? Não pode ser, sério? Então, vamos lá. Praticando a pronúncia, que é bem simples de pronunciar essa palavra. Você pronuncia o R sempre como really, really, really. E sempre com um tom de pergunta, tá? Se você tá perguntando, preste atenção no seu tom de voz. Ele precisa alterar. Eu não faço pergunta really, really. Não, tem um tom de pergunta dela. Ela perguntou assim, really? Olha só, o tom de voz dá aquela contorcida. Really? 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 Gente, essa é a pronúncia da palavra really. Agora vamos entender aí a continuidade da cena. I wanted to be his partner, but he said he wants you. É isso aí, olha só o que ela disse. I wanna be his partner, but he said he wants you. Gente, ela é muito bonitinha, né? Agora vamos lá. A fala dela foi I wanna be his partner, but he said he wants you. Gente, aqui há uma pronúncia bem conectada da personagem, tá? Você vai perceber que algumas letras ali você nem sentiu a personagem falando. Nós vamos chegar lá na parte da pronúncia, mas vamos lá. Quando ela fala I wanted to be, ó, ela não tá falando mais wanna, não é wanna aqui é o wanted, wanted. Aqui eu tô falando no passado, então aquele I wanted ali quer dizer o quê? Eu queria. O verbo terminou com ed, é um verbo regular que está no passado, então eu queria o quê? Ser. I wanted to be. Eu queria ser. E aí depois temos his partner, his partner. Gente, primeiramente, his significa dele, ok? Em inglês, o dele vem primeiro, vem antes, ok? Então, se eu quero falar casa dele, his house. Se eu quero falar carro dele, his car, ok? His car, entendeu? His car. Gente, aqui é o seguinte. O dele vem primeiro, mas partner, a gente vai ter que colocar aqui no português antes, né? Então, partner seria parceiro. Então, eu queria ser a parceira dele. A Cassie falando pra Hope, pra Vespa, né? Que já era parceira do Homem-Formiga. Ela disse, olha, eu queria ser a parceira dele. Mas, nós temos aqui um but, ok? But he, mas ele. E aí temos o passado do verbo dizer, to say, que fica said. Então, to say, dizer, said. Mas ele o que? Disse no passado, mas ele disse, but he said. E depois temos, he wants you. Ao pé da letra, se nós traduzirmos isso aqui, vai ficar, ele quer você. Claro, se a gente escrever aqui, ele disse, ele quer você, vai ficar muito estranho, né? Então, a gente adapta aqui para, ele disse que quer você. He wants you. Gente, por que eu tenho esse S aqui no final do want? Primeiramente, porque eu estou afirmando na terceira pessoa, ok? Toda vez que eu afirmo com he, she ou it, eu vou afirmar com um S no final do verbo, ok? Então, grava essa regra, tá? Porque toda vez que eu afirmo na terceira pessoa, eu posso estar falando até do nome da pessoa. Eu posso estar falando assim, ó, João gosta de queijo. João likes cheese. João likes cheese. Olha só que simples, gente. O likes, o S é por causa da terceira pessoa. O João é como se fosse he. Já se eu estivesse falando meus irmãos, por exemplo, my siblings like dogs. Olha só.
Por que eu tô falando agora com like? Porque siblings já está no plural. Quando está no plural, não é mais terceira pessoa do singular, não é mais he, she, it. Aqui esse mais siblings, ele é como se fosse um they. Só pelo fato de ser they, eu não utilizo S no final do verbo. Então, quando que eu utilizo S no final do verbo? Numa afirmação, apenas quando o sujeito é he, she ou it. Ok, gente? Qualquer dúvida aqui sobre a terceira pessoa no singular, comenta aqui embaixo, tá? Que eu vou esclarecer as dúvidas. Então, basicamente, a frase significa: eu queria ser a parceira dele, mas ele disse que quer você. Bom, continuando então, a pronúncia disso é assim, ó. I wanted to be his partner, but he said he wants you. Segunda linha aqui. I wanted, olha só no alfabeto fonético como é que fica, I wanted. Gente, eu não pronuncio wanted, ok? Se você já leu isso aqui, wanted, não é wanted, eu falo wanted, ok? Pratica o ouvido, tá? Senão quando alguém falar wanted, você não vai saber o que é. Por quê? Porque você aprendeu a sua vida inteira a falar wanted, tá? Não é wanted, tá? Aquele quadro de procurado, quem nunca viu aqueles quadros de procurado no desenho, né? Escrito com essa palavra, wanted. Gente, é procurado, né? Gente, ó, presta atenção na pronúncia correta da palavra, hein? Então, I wanted to be his partner, but he said he wants you. Aqui embaixo agora, presta atenção como é que pronuncia. I wanted to be his partner, but he said he wants you. Gente, quando vocês forem falar inglês, soltem os lábios, tá? Façam um exercício vocal aí pra você soltar a voz e mexer a língua mesmo, porque eles mexem a boca de uma forma que nós, brasileiros, nós que falamos português, não mexemos. Então, você precisa acostumar certos músculos da sua boca a pronunciar as palavras corretamente. I wanted to be his partner, but he said he wants you, ok? Exercita a sua voz, exercita a sua boca a falar inglês. Acostuma ela, você consegue. Vamos lá. Agora para você ver como que a personagem fala, que é uma criança, gente. Olha só, é uma criança falando. Tá muito fácil de entender a pronúncia da personagem. Você vai assistir agora como que ela pronunciou essa frase. Vamos lá. I wanted to be his partner, but he said he wants you. I wanted to be his partner, but he said he wants you. I wanted to be his partner, but he said he wants you. Então, continuando a cena, qual foi a resposta final da Hope, da Vespa ali, né? Is that so? Gente, a pergunta foi: Is that so? Esse is that so, como é que você poderia traduzir isso? Como se fosse assim, ó. É sério isso? Poderia ser um: ah, é isso mesmo? Ó, gente, poderia ser algo como: ah, é verdade? Algo nesse sentido. Is that so? Então, quando alguém contar alguma coisa pra você, você vai falar: ah, é sério isso? Is that so? Então é verdade? Então é isso mesmo? Você fala com esse termo, com essa expressão, is that so, ok? Gente, o is, está, é. That aqui indica como isso. E o so, então. Não faz sentido você traduzir isso aqui ao pé da letra. Expressão você não traduz ao pé da letra, você entende o sentido que ela é utilizada. Então, qual o sentido que ela é utilizada? Quando alguém fala alguma coisa pra você, que você fala assim: ah, é isso mesmo? Tipo assim, você se surpreendeu com o que a pessoa falou, e aí você quer uma confirmação. Ah, é isso mesmo? É verdade? Utiliza is that so. Agora vamos lá praticar a pronúncia, gente. Então repitam comigo aí. Is that so? Is that so? Is that so? Presta atenção no som do TH de cada palavra em inglês, ok? Toda palavra que tem o som do TH aqui é importante prestar atenção na forma que se pronuncia. Não é, ó, presta atenção, não é that, não é that, ok? Você pronuncia that, that. Ó o som do TH, that, ok? Is that so? Is that so? Mesma coisa, é uma pergunta, você muda a sua tonalidade de voz. Então, is that so? Is that so? Ok? Bom,
Então, para finalizarmos, agora você vai ouvir como que a personagem pronunciou essa frase simples. Is that so? Is that so? Is that so? Is that so? Agora vem a parte mais legal do vídeo. Nós vamos assistir essa cena sem legenda nenhuma. Identifica se agora você consegue entender 100% do que eles dizem, ok? E aí comenta aqui embaixo que eu quero saber se você entendeu tudo, né? Não se esquece de me seguir lá no Instagram. Tá tendo dica de inglês todo dia. Todo dia eu tô postando stories lá com dicas de inglês, dicas de como estudar inglês com filmes, dicas de expressões, dicas de falsos cognatos, dicas de verbos, dicas de como utilizar certas expressões do inglês. Então, se você não me segue ainda no Instagram, você tá perdendo conteúdo diariamente. Me segue lá, que tem coisa boa lá todo dia, gente, por favor. Não se esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, não se esquece de comentar qual filme, qual cena você gostaria de ver aqui no canal, que nós analisássemos juntos aqui. Comenta aqui que eu quero saber a sua sugestão. E não se esquece de ativar as notificações, viu? Porque toda semana tem vídeo novo. Essa semana ainda vai sair mais 2 análises. Então ativa as notificações aqui para você não perder quando sair conteúdo novo, hein? Então, bora pra cena. This is awesome. So, Cassie, what do you want to be when you grow up? I want to help people. Like my dad. Really? I wanted to be his partner, but he said he wants you. Is that so?